Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o trabalho realizado para a matéria de Estatística e Bioestatística. Bom, os integrantes do grupo é o André Ferreira, o Carlos Henrique e o Luca Caram. O nosso trabalho consiste na análise de dados do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino Profissional da Série A. O período analisado do campeonato foi de 2003 até 2020. Começamos a analisar em 2003 porque foi onde houve a mudança de passar o campeonato de modo mata-mata para o modo de pontos corridos. Durante esses 18 anos analisados, houveram 7.265 jogos entre todos os times que participavam da Série A. E é possível observar nesta tabela que, além dos 7.265 jogos que ocorreram, também é possível notar qual foi a data, em qual horário ocorreu, no dia que ocorreu, ou seja, se foi um sábado, se foi um domingo, se foi uma quinta-feira, uma quarta-feira, quem foi o mandante do jogo, então qual que era o time que estava jogando em casa, quem foi o visitante, quem saiu o vencedor e qual foi a arena utilizada para a realização deste jogo. Além do placar do jogo, o estado onde ocorreu o jogo, o estado de onde o time visitante pertence e qual foi o estado que se saiu vencedor. O próximo ponto que analisamos foi o total de gols que ocorreram durante cada um desses campeonatos. Então conseguimos observar quantos gols mandantes ocorreram durante esse campeonato, quantos gols visitantes, quantos gols no total tiveram juntando o visitante e o mandante. Aí também conseguimos analisar os gols mandantes por perk e os gols visitantes por perk. E uma curiosidade que pudemos separar é que o total de gols em cada campeonato que foi se passando, ele foi diminuindo. Desde 2003 até 2010. Ele acabou caindo de 1.592 para apenas 978. Então são 600 gols a menos que ocorreram. A partir de 2010 acaba estabilizando a quantidade de gols. Então a variação que tem de 2010 até 2020 é muito menor do que de 2003 para 2010, são 600 gols. De 2010 em diante, a variação é de cerca de 200 gols, então vai de 800 a 1.000 gols no total. Este próximo gráfico, ele analisa sobre a tabela acima, então ele está analisando os gols mandantes, gols visitantes e o gols no total. Nesta tabela pegamos os 10 times mais artilheiros, ou seja, os que mais fizeram gols durante os 18 anos de campeonatos analisados. Em primeiro lugar temos o Santos com 1.060 gols, em segundo vem o São Paulo com 1.037 e em terceiro o Flamengo com 984 gols. Só que os números não estão de 1, 2 e 3 fazendo top 3 e sim começando no zero, pois esses números serão utilizados mais para frente na parte com RA. Na próxima, a tabela ela representa sobre os 10 times mais artilheiros durante os 18 anos analisados, com as proporções e dimensões corretas. Agora chegamos à parte de utilizar o RA de um dos nossos integrantes do grupo. Neste caso foi o PS, que o RA dele é 212999. E esta parte tem relação direta com os 10 times mais artilheiros durante os 18 anos analisados de campeonato. Mas a fita dessa foto é que eu não sei exatamente se ela tá muito boa, que eu acabo comentando só do RA também, porque o resto era repetido de cima. Então se pá, só escrever mesmo, tipo, a parte de cima o RA escolhido é esse, e aí já era, eu acho que isso é o suficiente, não precisa deixar a lista não, mas você que sabe, se quiser deixar a lista, deixa. Nesta próxima tabela, colocamos novamente os 10 times mais artilheiros do período analisado e, além disso, estendemos ela até o 26º colocado com o Atlético Goianiense, que tem 216 gols marcados. Com estes dados, foi possível obter a média e o desvio padrão. A média é de 666,6 e o desvio padrão é de 313,908. Com estes dados, foi possível obter a média e o desvio padrão. A média é de 666,6
e o desvio padrão é de 313,908. Este próximo gráfico foi para representar a média e o desvio padrão em relação aos gols marcados e os times. Agora acabamos separando e criando os quarts. Então, houveram 4 quarts e em cada um deles contendo 5 times. Esta divisão foi realizada de forma decrescente. Então, começam com os times com menos gols até o último quarto, que tem os times com mais gols realizados. E por último, conseguimos obter quantos e quais times têm mais gols do que a média de gols de todos os times durante esses 18 anos de campeonato, que é 606 conseguiram superar esta média são Santos, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, Palmeiras, Corinthians e Goiás. Esses 11 times conseguiram obter mais de 606 gols durante os 18 anos de Campeonato Brasileiro Série A.